Agora a gente vai conversar sobre a pergunta de hoje, né? O que é que nós temos na pergunta de hoje para a gente conversar. Deixa eu tirar aqui esse lembrete e colocar aqui assim, né? Que é um lembrete que nos fala que as pessoas devem se inscrever no canal, porque isso facilita para que o YouTube leve os nossos cultos a mais longe, a mais pessoas e assim por diante. Tá bom? A resposta da pergunta de hoje. Então vamos ver. Qual é a pergunta? O que a Bíblia chama de ira de Deus? O que é ira de Deus? Tá? Essa é a pergunta de hoje. Então vamos conversar sobre isso. Estamos diante de mais um tema importantíssimo dentro da visão teológica bíblica. A importância não está exatamente no termo, que por si só é essencial para qualquer pessoa no mundo, mas a importância está nas formas erradas como se tem entendido o assunto. E a maneira errada ou as maneiras erradas como isto tem sido usado por muita gente bem ou mal intencionada. Essa ira de Deus tem dado pano para muita manga, né? E na verdade, a gente tem que estar atento o que significa a ira de Deus. De uma maneira ou outra, com um termo ou outro, podemos encontrar este assunto no Antigo Testamento e lá já de lá, né, de lá do Antigo Testamento, temos uma compreensão totalmente errada. Naquele período bíblico, os autores ainda compreendiam um Deus violento, guerreiro, matador e também vingativo. Os Salmos, o Pentateuco, os profetas em geral, veremos um Deus que facilmente fala de morte, destruição, perseguição e tudo mais dentro deste contexto violento, de violência. Em Jesus, estaremos tendo uma visão mais correta, mais coerente sobre Deus e quem Ele é. O Novo Testamento afirma sobre um Deus que é amor. Amor. Ele é o próprio amor. E João tem compreensão perfeita sobre isto, e Jesus é todo o exemplo necessário para vermos e compreendermos isto. Se tivéssemos só o Antigo Testamento, poderíamos afirmar que ira de Deus era isto mesmo: ira, raiva, castigo, recompensa ruim, vingança e outros aspectos semelhantes. Quando o Novo Testamento menciona sobre isto, está se referindo a uma figura da cultura apocalíptica, o cálice da ira de Deus. Uma porção redobrada da raiva, castigo, vingança do Senhor contra seus desobedientes. O Apocalipse mostra isso com todas as letras maiúsculas. Este era o espírito arrogante do judaísmo, crendo que os povos dominadores iriam beber o cálice da ira de Jeová, como se os dominadores fossem mais pecadores e indignos que eles, e o chamado povo de Deus. Né? Então, os pecadores, eles, os outros povos, vão tomar a taça da ira de Deus, porque eles atuam contra nós. Prepotência, só isso. Se eles tivessem um pouco menos de prepotência, talvez até eles entendessem que eles são piores do que qualquer outro povo sobre a terra. 6. Assim, João, no capítulo 3 de João, ao afirmar que a ira de Deus permanece sobre os que rejeitam a Jesus,
não está falando de vingança, nem ódios de Deus, pois ele mesmo sabia que Deus era o próprio amor e que ele ama todo mundo, como também amava os judeus, e sendo assim, não havia ódios, iras raivosas contra ninguém. 7. Ira de Deus, no Novo Testamento, é a condenação consequencial. Presta bem atenção a isso. Quando a Bíblia fala de ira de Deus, a gente tem que entender, porque a Bíblia não é o que os homens escreveram. A Bíblia é o que os homens tentaram explicar sobre, assim, a revelação de Deus. Entendeu? A revelação de Deus. E na revelação de Deus, ira é no sentido de uma condenação consequencial. É o resultado já pré-estabelecido para todos que não aceitam o perdão de Deus. Assim não há vingança, há consequência funesta para quem rejeita o perdão. É como alguém que está se afogando numa água revolta. Está lá se afogando. Se ele se segurar na corda que está sendo oferecida, ele se salva. Se não, ele morre afogado. Ele está lá já na água, ele já está se afogando. Joga-se uma corda. Se ele segurar a corda, ele vai ser salvo. Se ele não pegar a corda, ele morre. Não houve vingança. Houve sim desobediência dele. Então ele morreu por consequência da desobediência. Foi jogado uma corda e ele rejeitou. Né? Então, não há vingança nisto, há apenas uma consequência para uma rebeldia. 8. No Apocalipse, retratando o Antigo Testamento e a soberba do judaísmo ante outros povos, se mostrando como superiores diante de Deus, as catástrofes da natureza contra a besta, lá no Apocalipse, contra a Babilônia daqueles tempos, o Império Romano, se tratavam de castigos do Senhor contra eles, fome, sede, vulcão, tempestades e outros fenômenos. Na verdade, eram apenas resultado da ação da natureza, e eles não tinham este entendimento e atribuíam tudo ao ódio de Deus contra as nações desobedientes. Deu para entender? Como antigamente, não é? Trovoada é Deus querendo castigar nós. Tempestade, né? Muitas mortes, é Deus castigando. É castigo de Deus. Entendeu? Então, eles entendiam as coisas assim. Todas as catástrofes que ocorriam, né, era uma forma de Deus estar castigando aquele povo. Quando, na verdade, a gente sabe que não é. Faz parte da natureza. Tá bom? 9. Sabemos que Deus amava os judeus. E ama até hoje. Apesar de tudo, né? Mesmo com toda a arrogância deles. Deus ama demais eles. Como também me ama e ama todas as nações, tá? Por favor, não vamos cair naquele negócio de que Deus ama mais eles do que os outros. Isso é conversa fiada. Deus ama todos igualmente. Graças a Deus. Né? Então, mesmo com toda a arrogância deles, com toda a intolerância deles, como também amava os romanos, que não eram tão diferentes dos judeus nestes aspectos também. Deus amava todas as nações, mesmo aquelas que a petulância judaica classificou como inimigos deles e de Deus. O Senhor sempre quis a salvação de todas as nações,
indistintamente. Tá bom? E por último, 10. Assim, por fim, afirmamos que o Novo Testamento chama de ira de Deus não se trata de ódios ou raivas de Deus, que é totalmente amor. Do amor do Deus, que é totalmente justiça e santidade. É apenas uma expressão corriqueira daquela época, mas que o Novo Testamento dá outra conotação, dá um sentido diferente daquele do Antigo Testamento. Então, já vimos, uma condenação consequencial. Foi condenação que eu coloquei? Deixa eu ver. Condenação consequencial. É consequência de uma desobediência. Então, toda vez que eu não obedeço, né, ao Senhor em alguma coisa, eu vou sofrer. É porque eu desobedeci a Ele? Não. É porque eu não atendi aquela orientação que Ele me deu. Ele me deu uma orientação para meu bem. Eu não obedeci e eu me dei mal. Tá bom? Então, é nesse sentido que ira de Deus quer dizer, não é raiva. Deus não, mesmo que quisesse, primeiro que ele não faria isso, né? Se ele quisesse ter ódio, raiva, né? Ódio, ainda assim ele não conseguiria. Porque ele é o próprio amor. A gente não pode esquecer disso. Na cabeça de pastores, teólogos que são joio, eles apresentam um Deus de raivas, um Deus de ódios, um Deus de vinganças. Entendeu? Então, na cabeça de joio, é assim que Deus é. Mas na cabeça de trigo, isso é impossível. Deus ama todas as pessoas. O pior das pessoas, Deus ama na mesma intensidade que Ele me ama e que Ele ama você. Que maravilha, né? Isso dá um conforto para a gente. Até porque a gente se acha coisa boa, mas a gente não é flor que se cheira.